programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O evangelho previsto para nossa liturgia é o de João, o capítulo 16, o versículo de 12 a 15. E assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na liturgia deste domingo, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, que foi pré-anunciada e preparada pela liturgia do domingo de Pentecostes. No domingo passado, na solenidade de Pentecostes, nós celebramos o dom do Espírito Santo, o Consolador,
aquele que vem em nosso auxílio, em nosso socorro, para nos recordar dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e também nos ensinar o que for necessário. É dentro dessa missão do Espírito Santo que nós podemos confessar a fé em Deus uno em trino, que é o mistério, somente iluminados pelo Espírito Santo. E essa é a função do Espírito Santo, que atua em nós. É que nós podemos não apenas entender, mas especialmente mergulhar no mistério da Trindade Santa. Na solenidade da Santíssima Trindade é isso que nós celebramos, o mistério de Deus, um só Deus em três pessoas distintas. E esse é um dogma da Igreja Católica. Um dogma é uma verdade de fé. Uma verdade de fé significa que a Igreja chegou a este dogma não através de raciocínios lógicos, mas através da revelação. E em que consiste esse dogma? Consiste na afirmação de que Deus é um só, mas em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é este o mistério do Deus uno em trino. Mas nos perguntamos, mas se é mistério, podemos compreendê-lo? De um ponto de vista humano, não. Mas ajudado pelo Espírito Santo, sim. Nós podemos compreender este mistério na medida em que nós tiramos dele ensinamentos para o nosso agir como cristão. Sem o Espírito Santo, realmente nada poderíamos saber sobre Deus. É por isso que Jesus, na última ceia, na sua oração sacerdotal, quando promete o dom do Espírito Santo, nos diz que uma das funções do Espírito Santo é nos fazer revelar as verdades da fé, de nos ensinar, porque somente na força do Espírito Santo que nós podemos reconhecer o mistério, como também confessar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Deus reconhecendo Jesus como nosso Salvador. Porque a nossa mente é limitada, a nossa mente é finita, e Deus é ilimitado, é infinito. Só podemos nos relacionar com esse mistério ajudado pelo Espírito Santo. Nós não encontramos a palavra Trindade nas Sagradas Escrituras, mas encontramos afirmações que falam do Deus que é um só. Não há outro Deus, apenas um só. Não há vários deuses, mas esse Deus que é um só é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Quais os fatos que nós podemos perceber isso? Onde nós encontramos? Quando Jesus foi batizado, sobre ele desceu o Espírito Santo em forma de pomba. No batismo, portanto, temos a revelação desse mistério de Deus que é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Também quando Jesus enviou seus discípulos em missão, ele dá uma ordem para que anunciasse o Evangelho a todas as pessoas e que batizassem aqueles que haveriam de crer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Deus criou o ser humano, de acordo com a narrativa do Gênesis, diz: criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Usa a primeira pessoa do plural, criamos, nós, não eu. Se é nós, significa que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, mas nessa unidade de três pessoas. Dizer que é um só Deus, que nós temos uma só substância, a substância divina, mas em três pessoas distintas. O conceito de pessoa é um conceito que é tomado do mundo do teatro grego. Persona, que significa máscara. O ator, quando ia para o palco e representava, usava uma máscara. E assim ele representava o seu personagem. Portanto, falar em pessoa significa que Deus se revela e se manifesta a nós através dessas pessoas distintas, do Pai, Filho e Espírito Santo. É um só, mas manifesta a mesma substância divina como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso nós falamos de pessoa. E nós podemos penetrar nesse mistério e compreendê-lo, apesar das limitações da nossa mente, ajudado pelo Espírito Santo, que nos revela, esse é justamente uma função do Espírito Santo, as coisas sagradas. No Evangelho que nós escutamos, que é situado no contexto da última ceia de Jesus, com seus discípulos, ele faz o seu discurso de despedida. É o seu último discurso.
um longo discurso que promete aos discípulos o Espírito Santo. Jesus diz aos discípulos que há muitas outras coisas que eles não podem compreender no momento, mas que enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e que o Espírito Santo os guiaria para a verdade plena, os ajudará a compreender as palavras do Senhor e o que está ainda para ser compreendido. Como será possível aos discípulos de Jesus continuar a captar na fé a palavra de Jesus e a guiar a sua vida por ela? A resposta de Jesus é pelo Espírito Santo da verdade, que os ajudará a compreender a verdade da fé. Ajudará os seus discípulos a compreender a verdade da fé, como também os guiará de acordo com a vontade e os ensinamentos de Deus. É o Espírito Santo que vai ensinar aos seguidores de Jesus, a nós, que somos seus discípulos, a entender a nova ordem que decorre da cruz e da sua ressurreição. E também a discernir a partir das circunstâncias concretas da nossa vida como devemos proceder para continuarmos fiéis ao ensinamento de nosso Senhor em cada época, em situação que nós vivemos. O Espírito Santo faz com que a palavra de Jesus seja compreendida por nós e seja referência da igreja que caminha pelo mundo, a fim de que ela possa e saiba aplicar em cada circunstância a palavra do Senhor. Na liturgia também da Santíssima Trindade, a segunda leitura é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, nos fala da justificação pela fé, que vai ocorrer através da mediação de Jesus Cristo, que nos abriu acesso ao Pai, dando-nos a reconciliação e a paz. Assim, a missão do Filho é dupla: revelar o Deus unitrino e conduzir a humanidade à salvação, ou seja, ao seio da Santíssima Trindade. Em Cristo e por Ele, nós temos acesso à Santíssima Trindade e participamos da missão dele, porque o Espírito Santo está em nós e nos transforma em cooperadores de sua missão que ele recebeu do Pai. Como diz São Paulo na Epístola aos Romanos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E este dom, derramado em nossos corações, a esperança, e nós vivemos esse ano jubilar como peregrino de esperança, justamente nos inspirando nesse trecho da carta de São Paulo, nos permite superar dificuldades e a dureza da nossa caminhada, apontando para nós um futuro glorioso de vida em plenitude. Na solenidade da Santíssima Trindade, somos convidados a contemplar o amor de um Deus que nunca desistiu de nenhum de nós e que encontra várias formas de vir ao nosso encontro, a fim de fazer caminho conosco. Apesar de permanecermos tantas vezes no egoísmo, no orgulho, na autossuficiência e no pecado, Deus continua a nos amar e nos apresenta uma proposta de vida. Trata-se de um amor gratuito e incondicional, que se traduz em dons não merecidos, mas que, uma vez acolhidos, nos conduzem à felicidade plena. E assim, celebrando a festa da solenidade da Santíssima Trindade, nós também aprendemos o valor da comunhão. A sinodalidade de que tanto nós hoje falamos decorre desse mistério da Trindade. 3 pessoas distintas que constituem um só Deus em 3 pessoas distintas. E assim mostra que, não obstante todo o pluralismo que há entre nós, as diferenças, nós sim podemos, imitando o Deus unitrino, caminhar na unidade, atendendo a um desejo que Jesus fez na última ceia. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus. Em nossos corações derrama a tua paz, e um povo renovado ao mundo mostrarás. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte do amor, fogo abrasador. Por isso é que ao rezar em nome de Jesus,
pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do teu favor. Pois que sem ti ninguém pode ser bom. Só tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir e juntos cantaremos sem cessar cantos de amor para te exaltar. És Pai, és Filho e és Espírito de paz. Por isso em nossa mente tu sempre reinarás. Amém, aleluia. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O recente censo demográfico de 22 nos oferece um retrato detalhado, interpelador da configuração religiosa do Brasil, em particular do estado do Rio Grande do Norte. Longe de nos desanimar, os dados do censo devem ser lidos à luz da fé, com realismo pastoral, com sabedoria e esperança evangélica. Os dados mostram uma mudança importante no panorama religioso nacional e estadual, ao mesmo tempo em que reforçam aspectos centrais da identidade do povo brasileiro: a religiosidade, o senso de transcendência e a busca por Deus permanecem marcadamente presentes. O Brasil continua sendo um país profundamente religioso. Quase 91% da população brasileira declarou ter alguma forma de vinculação religiosa. E mesmo entre os que se dizem sem religião, não chega a 10%, precisamente 9,28% da população, há muitos que creem em Deus e vivenciam práticas espirituais fora do contexto institucional. E nesse grupo, por vezes denominado desigrejado, não pode ser simplesmente identificado com ateísmo. Os ateus representam uma fração ínfima da população brasileira. Na sua totalidade, o Brasil é um país profundamente religioso, é um país cristão e católico. No Rio Grande do Norte, a proporção de pessoas sem religião é ainda menor, o que demonstra que mesmo com mudança de pertencimento, a experiência religiosa continua sendo uma dimensão fundamental da identidade do povo potiguar. O Brasil é majoritariamente católico e os dados apontam que 56,7% da população brasileira se declara católica. E no estado o índice é maior do que esse percentual, essa média nacional. É 67% se declara católico no estado do Rio Grande do Norte. É o quinto maior estado católico do país. Contudo, os números indicam uma tendência clara de declínio. Em 2000, os católicos potiguares eram 83%. Em 2010, 76%. E em 22, 67%. Uma redução de quase 9 pontos percentuais na última década. A cidade do Natal ilustra com clareza essa transformação. A capital da nossa arquidiocese, que em 2000 era majoritariamente católica, mais de 83%, apresenta hoje apenas 58,63% de católicos. Já em municípios como Bahia Formosa, os evangélicos ultrapassam os 34%. O crescimento das igrejas evangélicas, que começou de forma mais intensa
nas décadas anteriores, segue avançando, embora com desaceleração. O Brasil não se tornou evangélico. No Brasil, os evangélicos passaram de 21% em 10% para 27%, 26,9% em 22%. No Rio Grande do Norte, a passagem foi de 15% em 2010 para 21% em 2022. Entretanto, o crescimento foi menor do que observado na década anterior. Esse novo ritmo pode estar relacionado, como apontam alguns estudos, ao desgaste provocado pela excessiva politização de segmentos religiosos e a busca por parte de fiéis de comunidades mais acolhedoras, menos polarizadas e mais centradas na espiritualidade. Considerando a variável idade, a maioria dos católicos está nas faixas etárias mais altas, ao passo que os evangélicos predominam entre os jovens. Também é nas áreas urbanas e nas regiões metropolitanas e nas regiões de maior mobilidade social e turística, como Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Bahia Formosa, região de turismo, que o catolicismo mais perde espaço. Esses sinais apontam a necessidade urgente de uma pastoral urbana, uma pastoral missionária, uma pastoral criativa, uma pastoral próxima das pessoas. Nós precisamos de uma igreja mais próxima, acolhedora, misericordiosa, que escute, que acolha e que dialogue com as novas gerações e com aqueles que vivem nas periferias geográficas e existenciais, estão esquecidos. E nós precisamos chegar a essas pessoas. O perfil dos católicos potiguares revela uma maioria de adultos entre 30 e 59 anos com menor escolaridade e pouco acesso à internet do que a média nacional. Mais da metade vive em domicílio próprio, o que facilita a atuação pastoral territorializada. No entanto, há bolsões de exclusão digital e educacional que exigem ação social e a urgência do pacto educativo. Ao mesmo tempo, observamos que entre os mais escolarizados, pessoas que têm ensino superior, aí uma adesão ao catolicismo é mais relevante. Isso aponta para a urgência de uma pastoral acadêmica, uma pastoral centrada na palavra de Deus, que nutra o pensamento crítico, a maturidade da fé e que suscite o entusiasmo apostólico dessas pessoas bem formadas que podem, por sua vez, irradiar o Evangelho e exercer grande influência na sociedade. O Sínodo Arquidiocesano de Natal, atualmente em curso, se apresenta, por isso, em um bom momento, como uma resposta concreta a essa realidade desafiadora que o estado do censo demográfico a respeito da religião nos apresenta. A missão da igreja não é competir, não é fazer proselitismo, mas é compreender e cuidar dos que professam a fé católica, é escutar as vozes do povo e também daqueles que não estão mais em nossas igrejas, deixando-se sempre a igreja interpelar pelo Espírito Santo que sopra onde quer. A resposta aos dados censitários deve vir por meio de uma renovada conversão pastoral, uma pastoral decididamente missionária, com a formação sólida dos ministros ordenados e fiéis leigos e leigas, não apenas uma formação acadêmica, mas uma formação que encante o coração, que passe pelo coração, de modo que as pessoas se tornem extremamente motivadas a falar de Jesus, a anunciar Jesus e a testemunhá-lo onde estiver. Que aposte também na juventude, dê uma atenção prioritária à juventude, uma presença corajosa nos meios digitais. Não devemos jamais deixar de compreender a importância da cultura digital e esse grande instrumento que hoje temos em nossas mãos. As mídias, as novas mídias de comunicação estão ao nosso alcance. E a valorização de iniciativas e experiências comunitárias. Quanto mais vivemos em uma sociedade que tende ao anonimato, a nos isolar, mas temos necessidade do contato com pessoas, de experiências de comunidade, de fazer a experiência de um catolicismo que se vivencia em comunidade, ou seja, em grupo, 2 ou 3, não de forma individualizada e isolada, e o cultivo de uma espiritualidade sólida, de forma que o nosso testemunho de vida seja autêntico e verdadeiro, possa convencer as pessoas. A nossa pastoral precisa ser mais missionária, mais próxima, mais personalizada, que escute, que toque e inflame o coração das pessoas. Também preciso
é necessário prestar atenção que vivemos em um país plural. Todos não são católicos, nem todos são evangélicos. E nem todos são cristãos. Há outras denominações não cristãs. Há outros tipos de religiosidade. E assim é essencial promover tanto o ecumenismo quanto o diálogo interreligioso. Porque a pluralidade é uma riqueza, mas requer da parte de todos nós respeito mútuo pela diferença do outro. E a igreja ela deve ser sinal de unidade, não de divisão. Assim, precisamos sempre rejeitar polarizações religiosas e ideológicas e reafirmar o centro da nossa fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o anúncio do reino. Os dados do censo de 22 não são apenas estatísticas, são rostos, histórias, movimentos espirituais, e eles nos interpelam a reencantar a fé, reacender o ardor missionário, a renovar a presença da igreja nas casas, nos corações e nos caminhos do povo potiguar. Como discípulos missionários, somos chamados a semear com confiança, escutar com humildade e anunciar com alegria. O tempo é de esperança, conversão e ação. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.